Tenho observado muitas pessoas, tanto no meu dia a dia quanto nas redes sociais, se queixarem de que a vida não tem sentido, de que não há um propósito para a nossa existência. E esse é o famoso sentimento de vazio existencial, que eventualmente visita o coração de todos nós. Eu já experienciei isso e provavelmente você também. Esse sentimento geralmente nos leva a uma visão pessimista da vida e pode também nos conduzir à depressão. Bom, nesse vídeo a gente vai entender de forma aprofundada como se origina, do ponto de vista social e psicológico, o sentimento de vazio existencial e o que a gente pode fazer para lidar com ele e dotar a nossa vida de propósito, ou seja, encontrar um sentido para a nossa existência. Inicialmente, vamos entender de onde vem o vazio existencial. E Peter Sloterdijk, filósofo alemão bem pouco conhecido no Brasil, que irá nos ajudar nessa reflexão. E ele diz algo muito interessante. Diz ele, da mesma forma que nós temos um sistema imunológico corporal que nos protege de ameaças externas, como vírus e bactérias, o ser humano, metaforicamente falando, possui, ou melhor, cria sistemas de imunização simbólica para lhe proteger do caos da existência, da incerteza e da falta de sentido. Sloterdijk chama esses sistemas de imunização de esferas, ou macroesferas. Então, por exemplo, no Ocidente, desde o surgimento da filosofia platônica, no século IV antes da Era Comum, até o final da Idade Média, no século XV, o que predominou foi uma macroesfera metafísica religiosa. Na sua versão cristã, por exemplo, na Idade Média, essa macroesfera que funcionava como um sistema de imunização simbólica possuía as seguintes características. A Terra era o centro do universo. Era isso que era ensinado para as pessoas, ou seja, geocentrismo. Além disso, o ser humano era a imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Então, diante dessa macroesfera, diante dessa proteção simbólica, o ser humano, naquela época, tinha um sentido de vida muito claro. Ele não precisava lutar com o vazio existencial, pois os livros sagrados, a cosmovisão daquele período, davam um sentido de vida muito claro para as pessoas. Com a chegada da modernidade ali pelo século XV, esse abrigo simbólico, essa macroesfera metafísica religiosa foi gradualmente rompida. E três grandes golpes foram importantes para esse rompimento. Para Freud, o criador da psicanálise, esses três golpes são golpes ao narcisismo do ser humano, ao ego coletivo da humanidade que se considerava super, mega importante. O primeiro golpe foi o cosmológico e esse foi dado por Copérnico. Ele coloca em xeque o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do universo, e propõe em seu lugar o heliocentrismo. Agora a Terra está orbitando o Sol, ela não é mais o centro do universo. Então Copérnico destrona a Terra de sua importância cósmica. O segundo golpe foi o biológico, e esse foi dado por Darwin. Darwin diz o seguinte, o ser humano não é mais a imagem e semelhança de Deus, tampouco é uma criatura que foi gerada por Deus. O ser humano é um animal da família dos primatas que está no meio de um processo evolutivo. Então Darwin destrona o ser humano de sua importância cósmica. E o terceiro golpe foi dado por Freud. Freud diz o seguinte, o ser humano ele não é o ser super mega racional que tem controle de todos os seus atos, não. Ele é regido por forças inconscientes que desconhece. É por isso que muitas vezes, mesmo sabendo o que é o certo, o ser humano vai lá e faz o errado. Por quê? Pois há forças que residem nele, das quais ele não conhece muito bem. Então Freud desmantela a ideia de que nós temos controle absoluto sobre os nossos atos. Os três grandes golpes que falamos anteriormente, somados ao avanço do pensamento científico e da tecnologia em diversas áreas, culminaram no rompimento da macroesfera metafísica religiosa, que funcionou no Ocidente por milênios como um sistema de imunização simbólica, nos dando sentido e orientação existencial. Então, o rompimento dessa macroesfera é expresso por Nietzsche de forma muito interessante na seguinte frase: Deus está morto. E isso
lançou a humanidade numa crise existencial, sem referências para agir, sem um sentido para perseguir, a humanidade entrou em uma crise de sentido. E essa crise é chamada de niilismo. Do ponto de vista cognitivo, é a ideia de que nada tem sentido em si, o universo, nem mesmo a minha existência. E do ponto de vista afetivo, é o sentimento, muitas vezes profundo e lacerante, de vazio existencial. Então, essa crise que se origina em meados da modernidade, ela perdura, ela continua até hoje. Atualmente, segundo o diagnóstico de Peter Sloterdijk, vivemos em uma era marcada pelo niilismo e pela desespiritualização generalizada. A dimensão espiritual tem desaparecido progressivamente do horizonte de consciência das pessoas. E quando se fala em espiritualidade, hoje em dia, muitas vezes se associa mais a uma questão mercadológica, uma espiritualidade que vai te trazer dinheiro, que vai te trazer prosperidade, do que uma espiritualidade realmente tradicional que vai levar a pessoa para uma suposta iluminação ou realização espiritual. Além disso, do ponto de vista social, segundo Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, o que experimentamos é a falta de um telos, de uma finalidade, de um sentido último para a existência, que era o que a gente tinha na macroesfera cristã, na macroesfera religiosa cristã. Então, para o cristão, o sentido último é a salvação da alma e ir para o céu no pós-morte. É evidente que o cristianismo ainda tem força em certos locais no mundo, todavia ele não tem o peso que ele tinha antes. A gente pode dizer que a unidade cristã foi fragmentada, a macroesfera cristã foi fragmentada, e o que temos hoje em dia são fragmentos. E o mesmo pode ser dito, em certo sentido, para as outras religiões. Então, diante desse cenário, nós estamos numa situação que é metaforicamente parecida à de uma pessoa perdida no oceano, remando ali sem parar para sair do lugar, mas sem saber para onde remar. Então essa é a experiência de muitas pessoas no que nós chamamos hoje em dia de pós-modernidade, de não saber exatamente para onde ir e de não ter um propósito, um sentido de vida claro e preciso. Enfim, diante desse cenário de desorientação existencial, como lidar com o vazio existencial e dotar a nossa vida de sentido? E uma das respostas mais interessantes para essa pergunta a gente encontra na obra do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco que ficou preso por alguns anos em campos de concentração. Então ele viveu o inferno dos campos de concentração. E lá ele aprendeu algo muito importante. Ele descobriu que as pessoas que tendiam a viver mais e a suportar melhor o sofrimento eram aquelas que tinham um sentido de vida, que tinham um porquê, uma razão para viver. Por exemplo, encontrar o ser amado, escrever um livro, ajudar outras pessoas, etc. Felizmente, Viktor Frankl ele conseguiu sair dos campos de concentração e depois criou a logoterapia, que é uma abordagem dentro da psicologia que trabalha sobretudo com o sentido de vida. E na logoterapia, um dos conceitos mais caros, mais importantes, é o que o Viktor Frankl chamou de vontade de sentido. Então, para ele, todo ser humano tem uma vontade que o leva a buscar sentido. E essa vontade é a principal motivação humana. Então, isso nos leva a buscar, número um sentido situacional, ou seja, qual que é o sentido da minha ação agora? Qual que é o sentido da minha experiência nessa situação? Qual que é o sentido da minha vida hoje? Então, esse sentido situacional, ele diz respeito a uma situação, a um momento, dia, semana, etc. Além disso, temos a via do sentido último, que é a busca por um sentido total para a nossa existência, ou um sentido derradeiro para a humanidade. Enfim, essa via do sentido situacional se relaciona com a psicologia, principalmente, e a via do sentido último com a espiritualidade. Para ilustrar isso, vamos pensar num exemplo fictício. Vamos pegar aqui José. Qual que é o sentido de vida situacional do José? Vamos supor que nessa semana o sentido de vida situacional, essa é uma situação que ele está enfrentando, é acumular dinheiro, juntar grana para pagar a escola da sua filha. Então esse é o sentido de vida situacional de José nessa semana. Agora, qual que é o seu sentido último ou derradeiro?
No momento, ele não sabe qual é. Todavia, atualmente, ele participa de um grupo budista, de Zen Budismo, e tem meditado com o objetivo de se conhecer e, quem sabe, talvez, realizar o seu sentido de vida último e derradeiro. É evidente que a gente não vai encontrar o nosso sentido de vida último numa frase ou num livro, mas ele demanda uma busca, é um processo. E esse processo é auxiliado principalmente pela espiritualidade. Bom, agora vamos trazer para a prática e ver o que a gente pode fazer para encontrar o nosso sentido de vida situacional. E eu particularmente uso duas questões que funcionam como chaves para o sentido. A primeira delas é a seguinte: o que a vida quer de mim nesta situação? Se a gente observar com sensibilidade, nós veremos que a vida está constantemente nos desafiando a sair da zona de conforto, nos desafiando a enfrentar nossos medos e superar nossas ansiedades. Então, perceber isso nos ajuda a encontrar sentido. E nesse contexto tem uma frase do Viktor Frankl muito interessante. Diz ele: quando eu não posso mudar uma situação, eu sou desafiado a mudar a mim mesmo. Então, em alguns casos, se eu não consigo modificar uma situação, mudar a mim mesmo é o sentido da minha vida. Modificar os meus comportamentos, adaptar a minha atitude àquela situação, pode ser um sentido de vida situacional. Outra chave, ou melhor, outra pergunta é a seguinte: o que seria importante para eu fazer neste momento? E o que é importante está ligado àquilo que a gente valoriza, ou seja, aos nossos valores. E valores são direções existenciais. Então, por exemplo, no meu caso, os valores da sabedoria, coragem, parcimônia ou temperança e justiça me ajudam a encontrar orientação no meu dia a dia. Sendo assim, se eu estou em uma situação meio que perdido, sem saber o que fazer, sem sentido, desprovido de propósito, uma forma de encontrar sentido é agir de acordo com os meus valores, me comportar de modo a alinhar os meus comportamentos àquilo que eu acho importante, isto é, aos meus valores. Beleza? Então essas duas perguntas nos ajudam a encontrar o sentido de vida situacional, que diz respeito a um momento específico na nossa vida. Pode ser alguns minutos, horas, dias e até meses, mas não representa o sentido de vida último, derradeiro, que engloba a minha vida como um todo. Beleza? Falamos anteriormente sobre como descobrir o sentido de vida situacional. Agora, a questão do sentido de vida último é muito mais complexa e abrangente. E para responder ela, vamos contextualizar um pouquinho e recapitular o que a gente falou anteriormente. A modernidade, ela é o coração, isso é bom gravar, que marca a transição da imunização tradicional, do processo de imunização tradicional da macroesfera religiosa metafísica, lembrando que o ser humano cria, simbolicamente falando, ou metaforicamente falando, esferas que lhe dão sentido de vida e orientação existencial. E foi esse modo de imunização, que a gente está chamando aqui de tradicional, que imperou, sobretudo no Ocidente, por milênios. Com a modernidade, essa macroesfera ela foi rompida, ela colapsou. E a gente, enquanto humanidade, foi lançado numa crise existencial, foi lançado no niilismo. E essa crise perdura até hoje. Todavia, a humanidade não pode ficar sem esferas, não pode ficar sem uma proteção simbólica. E atualmente, pelo menos nas últimas décadas, tem se intensificado o modo de imunização técnica. O que significa isso? Através da tecnologia, nós estamos tentando compensar aquilo que a gente perdeu com a queda da macroesfera metafísica. E isso tem até uma representação material. Se a gente for observar, ao redor do nosso planeta existe uma infinidade de satélites. E esses satélites têm relação com a internet, ondas de rádio, entre outras coisas. Eles meio que criam uma espécie de esfera tecnológica que nos protege, que nos dá sentido, que facilita a nossa comunicabilidade no nosso planeta. Então, por exemplo, se no passado, quando a gente tinha algum problema, alguma questão existencial, a gente rezava, buscava orientação com os deuses, hoje em dia a gente entra no Google. E a internet hoje em dia, olha que interessante, para alguns pensadores funciona como uma espécie de paródia de Deus. Explico. Nicolau de Cusa foi um filósofo medieval. Ele dizia o seguinte: a presença de Deus é como uma esfera infinita cujo centro está em toda parte
e cuja circunferência está em lugar nenhum. E hoje em dia a internet funciona meio que da mesma maneira, mimetizando, em certo sentido, a onipresença divina. É por isso que alguns dizem que a internet é uma espécie de paródia de Deus ou da onipresença divina. Sei que essa reflexão parece um tanto complexa e é difícil de explicá-la em poucos minutos, mas o que vale a pena reter é o seguinte: nós passamos por uma transição do modo de imunização tradicional, divino, metafísico, transcendente, para o modo de imunização técnico, tecnológico, materialista, secular. E por mais que a humanidade se empenhe em criar tecnologias para fornecer conforto e segurança, ela não dá conta de tapar os buracos por onde entra o quê? A crise de sentido, por onde entra o vazio existencial. Então a imunização técnica ela não consegue resolver a questão do sentido de vida último. Como nós veremos adiante, quem resolve essa questão é principalmente a espiritualidade. Agora, apesar de a gente estar vivendo sob um modo de imunização técnica que se fundamenta numa visão mais materialista e um tanto niilista, o que nós estamos percebendo atualmente é uma espécie de resgate, de ressurgência da espiritualidade. Por exemplo, autores como René Guénon, Ananda Coomaraswamy, Mircea Eliade, Henri Corbin e mais recentemente Wolfgang Smith, Kitaro Nishida no Japão também. Então esses autores, essa constelação de autores tem nos ajudado a entender a questão do sentido, a crise de sentido que a gente está vivenciando a partir do prisma da espiritualidade. Então para eles, essa crise de sentido pode ser resolvida por meio de um retorno, de uma redescoberta das tradições espirituais. Com isso, eles não estão dizendo para nós retornarmos às religiões de forma acrítica, não, mas redescobrir elas por meio de seus filósofos, sábios e santos. Então a redescoberta das tradições espirituais, proporcionada pela reflexão desses autores, nos abre a porta para o sentido último. Em síntese, como descobrir seu sentido de vida último? Uma das formas é pelo estudo e vinculação a uma tradição espiritual. Enfim, podemos resumir e concluir o vídeo da seguinte maneira: o rompimento da macroesfera metafísica religiosa que deu sentido de vida para a humanidade, principalmente no Ocidente, por alguns milênios, rompimento esse que foi sintetizado por Nietzsche na seguinte frase: Deus está morto, lançou a humanidade em uma crise de sentido e vazio existencial. E essa crise continua até hoje. Diante dessa crise surge a questão: como dotar a minha vida de sentido? E nesse vídeo abordamos duas vias para responder a essa questão. A primeira, a via do sentido situacional, isto é, qual que é o sentido da minha vida hoje, neste exato momento, na situação concreta na qual eu estou inserido. E a via do sentido último, qual que é o sentido total, global da minha existência. A via do sentido situacional está relacionada principalmente com a psicologia e a via do sentido último com a espiritualidade. Nesse sentido, o estudo e a imersão nas tradições espirituais da humanidade pode ser um caminho para o sentido último, sentido derradeiro. Então, por exemplo, Ramana Maharshi, que foi um sábio hindu que viveu na Índia no século passado, considerado como um dos principais representantes da tradição do Advaita Vedanta, ele era considerado um ser, entre aspas, iluminado, disse o seguinte: o único propósito útil do nascimento presente é voltar-se para dentro e realizar o ser, realizar o self. Dito de forma simples, o sentido último, derradeiro da existência humana é voltar-se para dentro de si e realizar a nossa verdadeira natureza, realizar o nosso ser ou self. Então basicamente era isso que pensava o Ramana Maharshi. Bom, se você gosta de um conteúdo que articule psicologia, filosofia e espiritualidade, se inscreva nesse canal. E não se esqueça de deixar seu like para esse vídeo, certo? Até a próxima!